A indústria automobilística não se limita apenas a designs funcionais e aerodinâmicos. Ela também cria veículos excêntricos que despertam curiosidade. Algumas montadoras optam por inovar com carros de formas e funcionalidades tão incomuns que se tornam ícones de criatividade. Vamos explorar alguns dos automóveis mais peculiares já fabricados, revelando como a ousadia no design pode surpreender até os mais entusiastas. BMW Zeta, o pequeno grande ícone. O BMW Zeta é um dos carros mais curiosos da história automobilística. Lançado em meados dos anos 50, seu design compacto e arredondado dava a impressão de ser um veículo saído de um filme futurista. Pequeno e com dimensões quase diminutas, o Zeta parecia desafiador para qualquer pessoa mais alta que 1,20 m. Ainda assim, ele conquistou uma enorme popularidade. As pessoas da época não se incomodavam com o espaço limitado. Talvez fosse até um charme a mais. O Zeta, com seu visual inovador e estilo de carro bolha, foi considerado um marco de design naquela década. Quando foi apresentado ao público, a mídia ficou fascinada com o tamanho reduzido e a eficiência do carro. Medindo apenas 2,29 m de comprimento, ele surpreendentemente oferecia um nível de conforto razoável, algo que poucos esperavam de um veículo tão pequeno. Em pouco tempo, ele ganhou fama e, em 1955, tornou-se o primeiro carro produzido em larga escala a atingir uma impressionante eficiência de combustível, fazendo mais de 30 km com 1 litro. Isso ajudou a consolidar sua popularidade global, tornando-o o carro com motor monocilíndrico mais vendido do mundo. Embora a produção do BMW Zeta tenha sido encerrada em 1962, ele continuou a ser fabricado sob licença em várias partes do mundo, mantendo sua fama como um dos carros compactos mais bem-sucedidos de todos os tempos. O que ele carecia em espaço, ele compensava com estilo e eficiência, garantindo seu lugar na história automotiva. Cadillac Cyclone, o carro do futuro. Imagine-se assistindo à inaugural Daytona 500, a famosa corrida de carros, quando de repente algo surpreendente acontece. Um veículo que parece uma nave espacial surge na pista. Na verdade, é o Cadillac Cyclone, um conceito automobilístico que revolucionou a forma de pensar sobre design e tecnologia automotiva. Criado em 1959 por Harley Earl e Bill Mitchell, o Cadillac Cyclone foi projetado para representar o futuro dos automóveis. Seu visual futurista, inspirado na estética dos anos 50 e na ficção científica, lembra os carros que poderíamos ver em Os Jetsons. Com seu teto em formato de bolha, revestido com um material especial que reflete os raios solares, o Cadillac Cyclone também trazia portas deslizantes automáticas, spoilers em forma de asas e escapamentos que se assemelhavam a motores a jato. Um dos aspectos mais fascinantes desse carro é sua tecnologia inovadora. Os dois pontos pretos localizados na parte frontal do paralama eram, na verdade, disfarces para um sistema de orientação baseado em radar. Essa tecnologia, semelhante ao GPS que usamos hoje, foi pensada para interagir com as estradas inteligentes do futuro, uma ideia que na época ainda não existia. Além disso, o Cadillac Cyclone possuía um sistema de alerta de proximidade que poderia avisar o motorista sobre possíveis obstáculos, antecipando tecnologias que atualmente encontramos em muitos veículos modernos. Apesar de ter sido aposentado na década de 60, o espírito do Cadillac Cyclone vive em nossos carros de hoje. Ele não apenas representou uma visão ousada do que os automóveis poderiam se tornar, mas também introduziu conceitos que foram fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia automotiva moderna. E quem sabe, um dia, possamos ver um robô como Rosie, de Os Jetsons, ao nosso lado enquanto dirigimos. O curioso carro banana. Imagine estar dirigindo pela estrada e, de repente, você vê uma enorme banana sobre rodas. Esse é o carro banana, uma criação bizarra e única de Steve Braithwaite, que transformou o que poderia ser apenas uma ideia maluca em um veículo totalmente funcional. Mas por que alguém faria isso? Steve, um inglês residente nos Estados Unidos, sempre teve uma veia criativa e decidiu construir o carro banana por um motivo bem claro: chamar atenção e provocar sorrisos. Ele queria criar algo que fosse, nas palavras dele, ridiculamente divertido. E conseguiu. O carro, que começou como uma Ford F-150 de 1993, passou por uma transformação radical,
O que antes era uma caminhonete comum, agora é uma banana gigante sobre rodas, que percorre estradas e rodovias por onde passa, atraindo olhares curiosos. A construção do carro banana levou cerca de 8 anos para ser concluída. Steve trabalhou com muita paciência, moldando a estrutura do veículo com metal e outros materiais, até que ele ganhasse a forma de uma banana perfeita. Além disso, ele optou por manter o motor original, o que significa que, apesar de sua aparência inusitada, o carro é totalmente funcional e pode ser conduzido como qualquer outro veículo. O mais interessante é que o carro banana é completamente legal. Steve toma todas as precauções para garantir que o veículo esteja dentro das regulamentações de trânsito, inclusive em relação à segurança. Não é raro que ele seja parado pela polícia, mas isso ocorre mais pela curiosidade do que por questões legais. Os agentes querem apenas dar uma olhada mais de perto no veículo. O carro banana não é apenas uma obra de arte excêntrica, mas também uma fonte de renda para Steve. Ele viaja pelos Estados Unidos, participando de eventos e oferecendo passeios para pessoas que ficam fascinadas pela ideia de dar uma volta em uma banana gigante. Além disso, ele se envolve em campanhas de arrecadação de fundos e eventos de caridade, usando o carro como uma forma divertida de atrair doações e atenção para causas importantes. Essa ideia criativa e fora do comum de Steve Braithwaite nos lembra que o design automotivo não precisa seguir regras rígidas. Ele pode ser lúdico, provocador e até mesmo um pouco estranho. E o carro banana é a prova de que, às vezes, as ideias mais incomuns podem se tornar grandes sucessos. Peel P50. Na década de 1960, os designers de automóveis estavam em uma competição para criar os carros mais inusitados e, muitas vezes, impraticáveis. Um dos resultados mais notáveis dessa era foi o Peel P50, que conquistou o título de menor carro do mundo na época de seu lançamento. Com apenas 1,62 m de comprimento e 3 rodas, o Peel P50 foi projetado para acomodar uma única pessoa. Curiosamente, esse carro leve pesava apenas 59 quilos, tornando-se tão leve que alguns motoristas conseguiam puxá-lo com uma mão. A velocidade máxima do P50 era de apenas 45 km por hora, o que para muitos poderia ser considerado mais lento do que uma caminhada rápida. Produzido até 1969, o P50 teve seu tempo de glória interrompido, mas ressurgiu anos depois, com o apoio de um programa de investimentos da BBC. Esse novo impulso trouxe de volta este carro peculiar às ruas, fazendo com que muitos se perguntassem se ver um P50 sendo dirigido em horário de pico não seria uma cena engraçada e inusitada. A história do Peel P50 continua a ser uma curiosidade fascinante no mundo automobilístico, simbolizando a ousadia e a criatividade dos designers de sua época. O Amphicar. O Amphicar é uma invenção única que combina as funções de um carro e de um barco, mas não se destaca em nenhuma delas. Nos anos 60, enquanto muitos designers se dedicavam a criar carros com formas futuristas e aerodinâmicas, alguns exploraram a ideia de um veículo que pudesse navegar tanto em estradas quanto em águas. Lançado em 1961 por Hans Trapp no Salão do Automóvel de Nova York, o Amphicar despertou grande entusiasmo. Seu design elegante e a promessa de aventuras subaquáticas à la James Bond chamaram a atenção do público. No entanto, essa empolgação logo se dissipou quando as pessoas perceberam as dificuldades práticas de usar o veículo. Operar um Amphicar não era uma tarefa simples. Para garantir a cobertura adequada, eram necessárias 2 apólices de seguro, uma para seu uso como carro e outra para seu uso como barco, o que tornava a manutenção bastante cara. Além disso, após uma breve utilização na água, o veículo demandava manutenção significativa, incluindo a remoção de um assento, para evitar problemas futuros. Esse trabalho extra tornava o Amphicar menos prático do que muitos esperavam. Apesar de suas limitações, o Amphicar conquistou alguns fãs. Um dos seus proprietários notáveis foi o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, que gostava de dirigir seu Amphicar em torno do lago em seu rancho. Ele utilizava o veículo não apenas como uma forma de diversão, mas também para avaliar a coragem e a capacidade de novos funcionários. Essa curiosidade e o espírito de aventura que cercavam o Amphicar continuam a fasciná-lo até hoje, tornando-o uma peça curiosa na história dos automóveis. Mercedes-Benz F-015.
É comum, ao olharmos para o passado, achar engraçadas as ideias absurdas que as pessoas tinham sobre como seriam os carros do futuro. Um exemplo marcante disso é o F-015, cujo nome completo é Luxury in Motion. Em 2015, a Mercedes-Benz apresentou sua visão futurista com esse modelo, um veículo que se destaca por seu design em forma de cápsula e por ser projetado para não precisar ser dirigido. O F-015 é concebido para ser um carro autônomo e conta com uma cabine que lembra um lounge, equipada com 4 assentos rotativos e opções de entretenimento interno. Pode-se dizer que é como ter um jato particular sobre rodas, proporcionando um trajeto luxuoso onde o conforto e o relaxamento são priorizados, longe das tensões do trânsito. Apesar de sua ideia inovadora, o F-015 ainda está longe de se tornar uma realidade prática. O principal obstáculo é a falta de uma rede de postos de abastecimento que possa apoiar sua operação, o que levanta questionamentos sobre a viabilidade do conceito. De qualquer forma, não se pode negar que o design do F-015 é bastante atraente. General Motors Firebird 3, uma visão espacial dos anos 60. Durante a década de 60, muitos designers automobilísticos buscavam inspiração no espaço, criando veículos que pareciam saídos de uma ficção científica. Um exemplo notável desse movimento foi o General Motors Firebird 3, que, embora não tenha se tornado o carro mais desejado da época, se destacou pela sua estética inovadora e ousada. Construído em 1958, o Firebird 3 foi projetado sob a direção de Harley Earl, um dos mais icônicos designers da General Motors. O modelo quebrou com muitas convenções da época, apresentando uma ausência quase total de cromados e linhas paralelas, características predominantes em outros veículos da fabricante. Essa abordagem radical conferiu ao Firebird 3 uma aparência única e intrigante, que chamava a atenção do público. O design do Firebird 3 não era apenas sobre aparência. Ele incorporava elementos que evocavam a era espacial. O interior do carro era igualmente impressionante, apresentando 2 cúpulas de vidro que envolviam o motorista e o passageiro, proporcionando uma visão panorâmica. Essa característica não só adicionava um toque futurista, mas também oferecia uma experiência diferenciada para quem estava dentro do veículo. Apesar de seu visual arrojado, o Firebird 3 não se tornou um sucesso comercial. No entanto, ele permanece como um exemplo significativo da criatividade e inovação do design automobilístico da década de 60, refletindo a fascinante conexão entre a cultura pop e a tecnologia emergente da época. O Firebird 3 é lembrado não apenas como um carro, mas como uma expressão artística de um tempo em que o futuro parecia mais próximo do que nunca. O Motorhome. Os anos 80 trouxeram muitas ideias inovadoras, mas uma das mais peculiares foi a criação do Motorhome. A história por trás desse veículo curioso começa com uma escolha incomum. Alguém não conseguiu decidir entre um motorhome e um barco. O resultado? Um híbrido que combina o melhor dos 2 mundos. O Motorhome foi desenvolvido ao unir a cabine de uma van da série 4D com um barco de 28 pés, gerando um modelo único. Na estrada, ele se comporta como um motorhome convencional. Mas a verdadeira inovação é que, ao parar em um cais, pode ser transformado em um barco, proporcionando uma experiência diferenciada para os amantes de aventuras. Entretanto, essa ideia tão específica fez com que apenas 21 unidades do Motorhome fossem produzidas no mundo. Isso revela quão raro é o público que realmente precisa de um motorhome que também possa navegar. Embora a combinação de veículos diferentes não seja inédita, o Motorhome se destaca por sua singularidade, criando um conceito verdadeiramente peculiar que certamente atrai a curiosidade de quem o vê. Limousine Learjet de 5 milhões. Gastar 5 milhões em um avião que não voa pode parecer uma loucura, e você está certo. É realmente uma ideia extravagante e impraticável. No entanto, essa excentricidade é parte do seu charme. Afinal, para que serve o dinheiro se não for para investir em algo que desafia suas funções tradicionais? Em 2018, o designer Dan Harris revelou sua criação, a Limousine Learjet, resultado de 12 anos de dedicação. Ele transformou a fuselagem de um Learjet sem asas em uma limusine impressionante, totalmente legal para as ruas. Harris imaginou uma nova proposta de negócio, uma boate móvel. Externamente, a limusine exibe o slogan Hora da Festa, e internamente, essa atmosfera festiva se intensifica.
Entretanto, toda essa experiência depende do seu orçamento. Se você não possui 5 milhões em caixa, um ônibus pode ser a opção mais viável. Embora alguns possam considerar a limusine exagerada ou até ridícula, ela apresenta um conceito de negócios inovador que Harris conseguiu transformar em uma franquia. É verdade que os milionários estão dispostos a gastar em qualquer ideia que capture sua imaginação. Trucktopus, um caminhão único em seu estilo. O nome Trucktopus pode evocar imagens de um caminhão extravagante com braços múltiplos, mas na verdade é uma picape de 8 rodas. Embora isso possa parecer um pouco decepcionante, é importante lembrar que às vezes as coisas não são exatamente como imaginamos, não é? Esse projeto inovador é fruto de mais de 2 décadas de dedicação de Steve Francis, proprietário de uma empresa de guincho em Tennessee. Cada detalhe do caminhão foi meticulosamente modificado, incluindo a carroceria rebaixada, rodas personalizadas e um motor otimizado. Ele também possui o que é conhecido como portas suicidas, um recurso que pode soar mais radical do que realmente é. O Trucktopus rapidamente se tornou uma atração em exposições de automóveis em todo o país. Seu nome curioso atrai visitantes de todas as partes, e não é à toa que ele gera tanta curiosidade. A fama do caminhão chegou a tal ponto que Steve já foi abordado pela polícia, que simplesmente queria tirar uma selfie ao lado do veículo. Pelo menos sabemos que os policiais têm bom gosto. Agora, que tal você? Qual desses carros excêntricos você gostaria de experimentar? Deixe sua opinião nos comentários e não perca a chance de conferir outras novidades que estamos trazendo para você. Até a próxima!